Aleluia! Senta aí, benditos do Senhor. Vamos aí para o momento da palavra do Senhor. Depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas antes, deixa eu falar. Nós temos aqui a conta da Oi. Ela vence amanhã, né? Hoje é dia 2, 3. Terça-feira, dia 4. Essa internet, a internet que transmite nossos aplicativos. R$101. Se alguém puder nos ajudar. Nós temos a conta da TIM, R$ 89,10, também vence dia 10, porque você sabe que nós estamos juntando dinheiro para o nosso aluguel, que não é fácil não, né? É quase R$5.000 agora o nosso aluguel. Então, se alguém puder, depois do culto, né, você puder ser generoso, né? Se você tem condição de ser generoso, por favor, seja generoso para com a obra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Então vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos buscar aí o livro de Lucas, o livro escrito por Lucas, mas Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, Atos 11, versículo 12 ao 18. Isso aqui é um momento do apóstolo São Pedro em defesa de Pedro. Ele disse o seguinte, capítulo de número 11, o versículo 12 ao 18. Disse assim a palavra do Senhor. Todos, quero cumprimentar as rádios, aplicativo, Facebook, YouTube, WhatsApp, atentos ao que Deus vai nos falar. Diz Deus: então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Olha como eram as coisas no passado. As pessoas viam anjo, e viram o anjo em pé em sua casa, e lhe dissera: envia a Jope é uma cidade, e manda chamar Simão por sobrenome de Pedro, o qual te dirá as palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio, sobre eles os gentios. 16. Aí Pedro falou: então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós e nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aleluia! O arrependimento para a vida. Vamos falar com Deus. Santo, 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 santo. Foi assim que Isaías diz, que viu um trono e os anjos, arcanjos, querubins, serafins e as milícias de anjos em volta do trono de Deus, cantando:
Santo, 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 santo. Olha que música cheia de letras. Santo, santo, santo. Às vezes a gente busca tantas letras, tantas palavras, e os anjos que sabem como adorar a Deus dizia: santo, 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 santo é o Senhor. É o Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque estamos aprendendo com a tua palavra a te adorar, a te render louvores e a nos submetermos à tua palavra. Oramos em nome do Cristo ressuscitado, e o povo de Jesus digam todos amém, amém e amém. Obrigado, irmãos, queridos, abençoados. Arrependimento para a vida. Eu tenho mostrado à igreja com bastante detalhes que nós, quando começamos essa série de mensagens, nós falamos sobre reconciliação. Sem arrependimento não é reconciliação. Eu mostrei claramente com algumas passagens bíblicas que Deus já se reconciliou conosco. O que nos afastou de Deus foi o pecado que cometeu Adão. Mas Jesus veio e aplacou esta que era uma divisão, uma separação. Ele fez com que nós voltássemos ao convívio com Deus. Agora, Paulo chegou a dizer assim, ó: aqueles que se unem ao Senhor é um espírito com Ele. Então, nós estamos tão ligados com Deus que nós nos tornamos um com o Senhor. Então, eu mostrei que a reconciliação de Deus para comigo já aconteceu. Deus não tem, ele diz assim: dos teus pecados, Pedro Inácio, eu não mais me lembrarei. Quem sabe disso? Ele diz assim: Pedro Inácio, não há nenhuma condenação para você, porque você está em Cristo. Então, ele diz assim: nada te separa do amor de Deus, Pedro Inácio. Então, há um container de mensagem, de palavra, de estudo, de Bíblia, que me garante que Deus já se aproximou de mim outra vez. Eu não estou mais afastado de Deus. Eu não sou inimigo de Deus. Deus não me olha mais como inimigo. Deus agora me vê como um filho. Então, de posse desse conhecimento, dessa reconciliação, eu mostrei com muitos versículos que já fomos reconciliados no seu corpo, fomos reconciliados com o Senhor, obtivemos a reconciliação. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. O preço da reconciliação foi a morte de Jesus e a ressurreição. Então, a surra que Jesus levou, a chibatada, o sangramento, sabe, as humilhações, tudo isto foi o preço que me fez voltar para Deus, que me fez Deus não ter nada que me mande para longe dele. Então, quando ele me vê, ele não olha as minhas fraquezas, nem as minhas falhas, porque tem muitas como as tuas, mas ele olha o sacrifício de Jesus por mim. Entendido isto, com a mente aclarada, sabendo que isto é um fato consumado, não tem mais se Deus se arrepender, e se Deus mudar de ideia, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele tendo dito não fará,
tendo prometido, não vai cumprir o que ele prometeu. Ele falou: eu comecei a boa obra e eu vou concluir a boa obra. Então, eu sei que Deus já se reconciliou comigo, mas o problema não é Deus comigo, o problema é eu com Deus. O problema, meu pai me ama, vamos botar aqui papai carne, né? Papai me ama, papai ama Pedro Inácio. Se eu tivesse papai, meu pai já foi. Papai ama Pedro Inácio, me ama demais. Mas Pedro Inácio é um maconheiro, Pedro Inácio é um mentiroso, Pedro Inácio rouba o dinheiro dele quando o papai dorme, Pedro Inácio, mas mesmo assim, papai ama Pedro Inácio, e Pedro Inácio não sabe que papai sabe que eu faço todas essas coisas, mas mesmo assim papai me ama, mas como eu faço essas coisas, eu fico com reservas para me envolver com meu pai, porque eu sei que eu tenho pisado na bola com o meu pai, e eu fico, sabe, com os meus pés atrás, pensando, se ele descobre, ele já sabe há muito tempo, amado, papai Deus, sabe o que você está pensando agora, papai Deus sonda o teu coração. Davi orou, falou assim: Senhor, sonda o meu coração, e veja se há em mim algum caminho mau. Então ele sabia que papai podia sondar o coração dele e saber se a segunda intenção dele, porque a primeira intenção é o que nós falamos, e tem a segunda intenção, é o que nós verdadeiramente vamos fazer. A primeira intenção é que você fala, mas a segunda é o que você faz. Então, irmãos, sabendo dessa reconciliação, que o pacto foi consumado, que Deus já está reconciliado com o mundo deles, Ele ama, provou, diz a palavra, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós inimigo, Ele enviou Jesus e se entregou por nós. Então Ele fez fazer com que nós voltássemos às pazes, ou seja, selou uma amizade outra vez. Então você e Deus quando te olha, se Ele olhar para a gente e procurar os defeitos, Ele nunca será nosso amigo. Se você achar que Deus é seu amigo porque você não tem defeitos, você está enganado, porque Ele sabe que você e eu temos defeitos, mas mesmo assim Ele te ama. Tem pais que têm filhos que nascem com defeitos, com deficiência, com às vezes na perna, um olho, um braço, ou a mente, né? Mas mesmo assim aquele papai continua amando, e vou lhe dizer, e ama muito mais. Então não pense porque você e eu temos defeito, que papai vai deixar de nos amar. Ele vai nos amar muito mais. Tá bem? Então quando você chega aqui, quando você chega nessa passagem que Paulo diz, que Pedro, assunto com Pedro, né? Também aos gentis foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O apóstolo Paulo falou sobre isto aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 7. Olha o que Paulo falou aqui, capítulo 7, o versículo 10, ele disse assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz, vou ler aqui junto com vocês, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, a salvação, ela está ligada ao arrependimento. Irmãos, não existe gente salva sem se arrepender. Não existe gente salva se não houver um arrependimento. Nós lemos a passagem do filho pródigo, que fez o que fez. Aí diz que ele, lá em Lucas 15, né, ele caiu em si e se humilhou e voltou para a casa do papai totalmente arrependido. Totalmente arrependido. Nós vimos a história também
em Lucas capítulo 19, não precisa ir, sobre a história do arrependimento de Zaqueu. Zaqueu, que era um ladrão de imposto, né, cobrava impostos, saqueava os pobres, impostos, aumentava a gasolina, aumentava o pão, aumentava o peixe, aumentava tudo. Então é o Zaqueu, né, do século 21. Então diz que esse Zaqueu aqui, diz que ele, põe lá, meu irmão, para a gente ver uma ideia aqui, 19 de Lucas 19, versículo 6 ao 10, diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, e todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, porque Jesus foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem considerado pelos cristãos da época um homem nojento, um homem que era repugnante. Pedro, eu acredito que Pedro várias vezes queria meter soco na cara dele. Acho que quando Pedro olhava para Zaqueu, a vontade de Pedro era sair embolachando ele, juntar o irmão de Pedro e mais os seus irmãos João, vamos pegar ele de tapa na cara, porque a vontade que ele tinha era essa, de esbofetear Zaqueu, de machucar Zaqueu, porque Pedro era um pescador, e toda vez que ele pescava, quando ele saía do mar com a rede cheia de peixe, ele pensava, vou levar para casa quem estava lá, Zaqueu, e a parte do governo, e a parte do governo, e a parte do governo. Então você vê que o governo sempre mamou nas costas do povo, até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje eles aprenderam lá atrás, a mamar nas costas do povo. Então diz aqui, que todos os que viram isto murmuravam, dizendo, ele se hospedará com um homem pecador. Versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Por que metade dos bens? Porque aqueles bens que ele possuía, era de quem? Era do povo. Era do povo. Se ele ficasse com a metade, ainda estava roubando a metade ainda, né? Ainda ficaria com a metade, produto de roubo. Então diz, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Por que salvação? Porque Jesus olhou para Zaqueu e viu arrependimento em Zaqueu. Então se Jesus olhasse, Jesus tem poder para ver dentro da pessoa. Então Jesus olhou dentro de Zaqueu e falou, hoje houve salvação nesta casa. Então ele ligou o arrependimento de Zaqueu à salvação. Ou seja, sem arrependimento não tem pessoas salvas. Não tem pessoas salvas. Se eu não me arrependesse das coisas que eu fazia, eu nunca poderia bater no meu peito e dizer, eu sou um escolhido de Deus, eu sou um salvo pelo Senhor, eu sou um predestinado, eu sou um eleito, eu sou uma ovelha do Senhor. Nunca poderia dizer isso, mas como eu me arrependi, ou seja, essa palavra arrependimento, do original, quer dizer uma metanoia, uma mudança de mente, mudança de comportamento, mudar de direção, mudar de rumo. Então, arrependimento, mudar de comportamento, mudar de opinião, mudar de caminho. Quando você está indo para lá, você se arrependeu, você vem para o lado de cá. Ou seja, não adianta você dizer que se arrependeu e continuar andando no mesmo caminho. A prova que nós não nos arrependemos, que nós continuamos a andar no mesmo caminho. Esse homem falou, não quero mais roubar. Não vou ser mais funcionário do Estado, não vou mais pegar nada a ninguém. E diz que o Senhor, ele começou a seguir Jesus. Ele largou lá a coletagem, ele era coletava impostos, recebia, devia roubar também, né? Porque ele recebia, o Estado não estava vigiando, ele é o Estado, metade para lá para o Estado, metade para o bolso, né? Assim que faz aí o Brasil, é assim, né? Metade para cá, metade para lá. Então diz, Jesus falou,
Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem de arrependimento. Eu li esta manhã, lá em Mateus 4,17. Mateus 4,17. Mateus 4,17. Diz assim a palavra do Senhor: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: venha para a campanha da casa própria, venha para a corrente da restituição, venha receber a unção que foi dada no Monte Carmelo, venha se batizar nas águas, venha tocar no manto, venha beber água ungida, venha tocar na sombra, venha tocar. Não tem. Mensagem de Deus não é essa. Então o que se passa no Brasil e no mundo, essas igrejas, pastor? Eu não sei, irmão, sei que não é mensagem de Jesus. É um outro evangelho, é um outro Jesus, é um outro Espírito. Não tem nada a ver com o Espírito do Senhor. A mensagem de Cristo é essa. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Então a mensagem foi ecoando. Começou lá nos profetas, você encontra isto lá em 2 de Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, vê se não tem lá, irmão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem que haver um arrependimento. Lá o profeta Ezequiel, no 18:32, tudo o Antigo Testamento tem 40 vezes falando de arrependimento. Ezequiel 18:32, olha lá: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Ou seja, se arrepende e viva, se arrependa e viva. Então, desde o antigo pacto, depois chegou através de João Batista, lá em Mateus 3, o versículo 2 e o versículo 8, Mateus 3, o versículo 2 e o versos 8, olha o que diz: João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele estava dizendo, o reino dos céus está próximo, ou seja, ele estava anunciando a chegada de Jesus, porque Jesus ainda não tinha sido manifestado aos homens, ele estava em oculto ainda. Enquanto o ministério de João Batista estava em evidência, Jesus estava em oculto. Então ele falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ao versículo 8. Versículo 8, irmão. 3:8. Olha lá. Produzi, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. Então, os nossos frutos tem que ser fruto de pessoas que se arrependeu. Eu estou profundamente arrependido de ter mentido para você, meu marido. Eu estou profundamente arrependida, minha esposa, de ter mentido para você. Papai, eu estou profundamente arrependido de ter mentido para o senhor, para a senhora, minha mãe. Eu estou arrependido, meu irmão, de ter mentido para você. Eu nunca mais. Então, esse é o verdadeiro encontro que temos que ter com o Senhor. É um encontro chamado arrependimento para a vida. Se não nos arrependermos, vamos continuar a caminharmos debaixo da potestade de Satanás. Que isso, pastor? Isto Paulo falou lá em Mateus 26, do 16 ao 20, Atos 26, 16 ao 20, Atos. Olha o que ele diz, 16 ao 20.
Paulo estava meio cansado, Paulo estava um pouco desanimado. Se você ler essa passagem aqui, você vai ver Paulo, muitas vezes os castiguei. Então Paulo dando testemunho da vida dele, Paulo falando das coisas que ele fez, ele estava exausto. Aí o Senhor lhe aparece. Aqui é uma aparição de Jesus para Paulo. O Senhor falou a Paulo: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Deus enviando Paulo para os gentios, para quê? Para lhe abrires os olhos. Então a palavra, a mensagem, não é para que você escute ela 1 milhão de vezes e continue na cegueira. Faça caminho certo para os teus pés. Faça com que a palavra de Deus seja lâmpada e luz para o teu caminho. Que a palavra de Deus te guie todos os dias, de segunda a segunda nesta terra. Que ela verdadeiramente seja lâmpada e luz. Olha aqui, para lhe abrires os olhos. Então a palavra, ela veio até a mim, não foi para mim me meter em corrente, ficar igual um bicho agarrado em corrente. A corrente, sexta-feira é a corrente da libertação, quarta-feira é a corrente da busca do Espírito Santo, sábado eu não sei o que eu vou fazer, mas domingo eu também não sei, vai passar a sombra. Então a mensagem é essa aí, para lhe abrires os olhos. Então quando alguém tem os olhos abertos, nunca mais segue mentira. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas, né, seu Jorge? Olha lá, o seu Jorge estava nas trevas, é Jorge, né? 30 anos nas trevas, né, meu irmão? 30 anos, faz assim, seu Jorge, para as pessoas verem, aquele ali é o seu Jorge, 30 anos servindo as trevas, no espiritismo, no ocultismo. Ele falou que a vida dele era uma virada, só vivia virado, noites e noites, de dias, de noite, só servindo a espíritos. Então olha aqui, aí o que aconteceu com ele? Deus lhe abriu os olhos. Deus lhe abriu os olhos. E os converteres, olha, estou aqui andando nas trevas, eu, Jorge, Antônio, os irmãos que andam, e os converteres das trevas aí, para a luz, para cá. Então, eu estou andando nas trevas, eu não estou enxergando, eu estou com os olhos fechados. De repente a palavra veio e pá, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Se converta das trevas para a luz, da potestade de Satanás. Estava eu aqui, preso às potestades de Satanás, agora eu estou preso em Deus. Olha lá, converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles, está vendo? Nas trevas não tem remissão. Nas trevas você nunca vai se sentir à vontade para chegar e falar: papai, estou precisando dessas coisas assim, papai, está acontecendo isso, já falei com João, Maria, ninguém pode me ajudar, papai. Mas quando a gente está com o inimigo de Deus, aí nós ficamos recorrendo aos outros, aos seres humanos, e às vezes até pagamos para as pessoas orarem por nós. Já ouvi pessoas nas redes sociais: faça um pix que eu oro por você. Quem já viu isto? Gente, isso é demônio.
Isso é demônio. A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, esse aqui, Agripa é um rei, que ele estava, Paulo testemunhando para ele, não fui desobediente à visão. Ele falou, eu tive uma visão celestial. Então, foi algo do céu, não foi eu não comi uma feijoada com bastante orelha de porco, pé de porco, canela de porco, e eu não consegui dormir e fiquei vendo coisas, alucinado. Não, foi uma visão do céu. Deus me apareceu, o Senhor me apareceu e falou comigo. Então eu tenho absoluta certeza que foi o Senhor. Ele falou, eu não fui desobediente à visão, ó rei. Mas anunciei primeiramente, ele falou, quando eu recebi a visão, ele falou, eu anunciei primeiramente aos de Damasco. Por que aos de Damasco? Aonde que ele foi pego? Então ele foi pego em Damasco. Quando ele recebeu aquilo, a primeira coisa que ele quis fazer foi dizer, o Senhor me apareceu. O Jesus, aquele que curava a pessoa, que morreu, ele ressuscitou, ele me apareceu. Que é você? Nunca vai te aparecer, você não presta, cara. Não, eu juro, ele me apareceu. Eu estava em uma oração, estava sozinho orando, e de repente eu fui arrebatado, sabe, eu parei lá num lugar, que desceu o céu, e eu vi o Senhor. Não pode, você nunca vai ver o Senhor, você vai ver o Satanás, você é o cara do Satanás, você matava as pessoas, você perseguia as pessoas, você era nojento, você era desbocado, você era ruim, você era tudo de ruim, você não tem direito de ver o Senhor. Tem gente que fica com raiva, porque ele se sente tão consagrado e não conseguem ver o Senhor. E você que já é consagrado pelo Senhor, você não precisa se sentir e nem tentar se consagrar, porque Deus já te consagrou para Ele, irmão. Você é um consagrado para Deus. Nós somos consagrados para o Senhor. Nós somos pessoas consagradas. Sabe, isso aqui é consagrado. Isso aqui é consagrado. É algo meu. É nós. Depois ele falou, fui a Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia e aos gentios. Eu falei, agora eu fui aos gentios. E aos gentios, qual é a pregação dele? Que se arrependessem. Eu fui pregar aos homens a mesma mensagem que os profetas pregaram, que João pregou, que Jesus pregou, que Pedro pregou, que Paulo estava pregando, que os discípulos pregaram. Diz, eu preguei para ele, que se arrependessem, e não só se arrependessem, porque eu posso me arrepender, mas depois voltar, porque eu não vou ter uma âncora para me agarrar. Qual é a âncora? A âncora é se converter-se ao Senhor, a Deus. Então eu tenho que sair das potestades de Satanás para Deus. Eu não posso sair das potestades de Satanás e ficar vagando, sabe, ficar igual uma alma penada, achando que eu não quero Satanás, também não quero Deus, eu quero só curtir. Você não vai curtir, ou você tem Deus, ou você tem potestade de Satanás. Não tem nada, pastor, isso é besteira. Tá bom, acredite no que você quiser, eu não sou obrigado a te convencer de nada, eu sou obrigado só a te mostrar a Bíblia. Se convertessem a Deus e praticando obras dignas de arrependimento. Se arrepender, converter e praticar. Olha aqui, olha a série. Arrependimento, converter-se e praticar. Arrepende, se converte e começa a praticar o que? Obras dignas de quem se arrependeu. Quem roubava? Quem mentia? Quem adulterava, quem fornicava, quem se prostituía, quem enganava, quem se embebedava, quem era glutão, quem era fofoqueiro. Paulo falou, as coisas velhas já passaram. Está lá em 2 Coríntios 5,17, as coisas antigas já passaram. Não tem coisas antigas, agora é nova lá. Assim e assim
Se alguém está no ministério restituição, na Casa da Bênção, na Universal, na Mundial, na Assembleia, na Batista, não diz isso. Ou se alguém está numa comunidade, numa igreja, se alguém está numa religião, não é isso, irmão, não é religião. Se alguém está em quem? Para terminarmos, 2 de Timóteo 2, 21 a 26. 2 de Timóteo, vamos para a ceia do Senhor, 2, 21 ao 26, diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, então Paulo está falando assim, para Timóteo, você tem erros, mas você tem que se purificar desse erro, fugir desses erros. Você sabe que estou errado, purifica-se disso, sai desse negócio. Aí ele diz que é uma recompensa quando alguém se purifica destes erros. O que acontece com essa pessoa? Ela será o quê? Será um utensílio para a honra. Vai ser uma pessoa, por que Deus usa fulano, Deus usa Beltrano, e Deus não me usa? A pessoa quer ser um utensílio para desonra. Deus não vai usar utensílios para desonra. Ele falou, a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil. Então diz que a pessoa que se purifica desses erros, ela se torna uma pessoa útil. A quem? Quem é o teu possuidor? Para muitos é o Satanás, para muitos é o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus é o teu possuidor, útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aleluias. Foge outrora das paixões da mocidade, segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz, segue com quem? Com quem que eu tenho que seguir? Com os que de coração puro. Irmãos, tua amizade tem que mudar. Se você é do Senhor, teus caminhos tem que ser outro, a linguagem tem que ser. Chega de sentar no meio. Eu sei que a gente tem sempre pessoas que não são de igrejas, que a gente às vezes faz alguma coisa junto com elas, mas você tem que perceber ao ponto que essa pessoa está te ajudando ou ela está te prejudicando. E a gente, não, amizade é tudo, tudo é Deus. Tudo é Deus. Amizade, verdadeiras amizades está naquelas pessoas que têm o coração igual ao teu, coração cheio de Deus. Essas são as verdadeiras amizades. De coração puro, amor, anda com pessoas que têm um coração puro, que invoca o Senhor. Repele as questões insensatas, absurdas, pois sabem que só engendram contenda. Ele fala, sai fora de contenda. Sai fora de contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não pode ficar de contenda, e sim deve ser brando, não é brabo não, parece brabo, mas não é brabo, não é brabo não, é brando, para com todos, brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com grosseria, com grito de Tarzan, não, disciplinando com mansidão os que se opõem. Tem muita gente que se opõe, mostra a verdade, na expectativa que Deus lhes conceda não somente o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, se nós queremos verdadeiramente conhecer plenamente a verdade, tem que ter um arrependimento. Se nós não tivermos um arrependimento, Deus não nos levará para as águas profundas. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Diz lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. É certa. Então,
proceder essa caminhada, volte para lá, irmão, para Timóteo, por favor, 2 Timóteo 2:25, né? Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, que, sabe, você tratar com as pessoas, tentar evangelizar as pessoas, você vai levá-las para o arrependimento, para que elas queiram conhecer plenamente. Não é meia verdade, você tem que conhecer plenamente a verdade. Só é liberto totalmente quem conhece plenamente a verdade. Então, o arrependimento é a porta para a salvação, o arrependimento é a porta para a reconciliação, o arrependimento é a porta para acabar com as confusões, o arrependimento é a porta que te leva de volta para Deus, que nos leva de volta para Deus. Vamos todos vivermos sempre, todos os dias, nos arrependendo de cada dia que cometemos alguma coisa que você sabe que foi contra Deus ou contra alguém. Mesmo que você não fale nada, mas você haja como pessoas arrependidas. Assim seja, assim disse o Senhor.